Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 17. Queridos irmãos, nessas semanas, e já faz mais de um ano, um dia desse eu estava fazendo a conta, já estamos com quase 18 meses, nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos, entendendo que ali nós temos um bom retrato do início da igreja cristã, dos primeiros anos depois da ressurreição de Jesus, e dali podemos, como palavra de Deus e Escritura Sagrada, aprender muitos princípios que podem nos ser úteis como igreja ainda hoje, 20 séculos, 21 séculos depois. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ministrar no final da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele está num processo muito doloroso, se despedindo daqueles irmãos que no caminho sabiam que ele estava se dirigindo a Jerusalém e que ali ele seria preso. Era esta a convicção do apóstolo e esta era também a convicção que ele havia manifestado para os vários grupos de irmãos a partir ali dos presbíteros em Mileto, os presbíteros da igreja de Éfeso. Agora, à noite, nós vamos continuar na sequência de Atos capítulo 21, verso 17 a 40, quando o apóstolo Paulo chega finalmente a Jerusalém. É a quinta vez que Paulo vai a Jerusalém em sua vida. E é importante esse retorno, porque Paulo já não era mais aquele jovem pregador, convertido ao Evangelho, quando ainda perseguia os discípulos do Senhor, mas era agora um missionário experiente, maduro, plantador de igreja, mentor de uma equipe de pastores, inclusive que o acompanhava. Alguns calculam que havia pelo menos 9 companheiros de Paulo junto com ele nesse retorno a Jerusalém, e eles são citados no capítulo anterior, de modo que a visão que Paulo tinha nesse momento do ministério dele, a importância e o impacto que ele tinha causado eram diferentes, muito diferentes, daquela ocasião, por exemplo, quando ele foi para Jerusalém, em Atos capítulo 15, para fazer a defesa do Evangelho da graça para os gentios, no grande concílio de Jerusalém. Aqui nós temos um homem muito mais maduro, consciente do ministério que Deus tinha lhe dado, mas também muito curtido pelo sofrimento e pela dor da obra de Deus. Esse homem, a essa altura, já tinha passado por naufrágios, ele já tinha sido chicoteado por amor a Jesus, perseguido, dado quase por morto numa de suas viagens, incompreendido pelos seus próprios irmãos judeus, muitas vezes tendo que explicar o óbvio do evangelho que ele havia recebido, com toda a angústia e tensão emocional que isso representa. Então, quando aqui Lucas descreve, a partir do verso 17, se incluindo na narrativa, veja que está na primeira pessoa do plural, é Lucas que diz o que estava acontecendo com ele também, junto com o apóstolo Paulo e os demais, é assim que se registra a palavra de Deus. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram ali. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que tu ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram fazer um voto. Toma-os, purifica-os com ele e faça a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito,
e que, pelo contrário, andas tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias do voto e daquele tempo que era decorrente do voto, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, possivelmente na esplanada do templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, e gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e ainda mais está introduzindo gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes, eles tinham visto Trófimo, um irmão efésio, que era grego, não judeu, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para o fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo, e ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem ele era e o que ele havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, e não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo, então, fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários, rebeldes? Respondeu Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. E obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com as mãos sinal ao povo, e se fez um grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar pedindo isso a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos diante da Tua palavra lida, que é suficiente para falar ao nosso coração. Pedimos que pelo Teu Espírito que a inspirou, nós sejamos iluminados na nossa compreensão e possamos apreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Olhamos esse texto e vemos o sofrimento do nosso irmão Paulo, servo consagrado a Ti, e pedimos que o Senhor nos dê a clara compreensão de como, encontrando o seu próprio destino, Paulo cumpre o propósito de Deus. Que isso também seja a realidade nossa, que nós possamos estar em cada minuto da nossa vida, encontrando o propósito do Senhor para nós e compreendendo que mesmo por meio de lutas e sofrimentos, nada, absolutamente nada, foge ao Teu controle. Fala conosco, Senhor, para que esta palavra nos conforte, nos exorte, nos edifique, para que possamos, ouvindo a Tua voz, crer cada vez mais e confiar mais em Ti e também obedecer a Tua palavra. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu falei que Paulo encontrou o seu destino,
porque ele servia ao Deus que estava acima do destino, que era o próprio Deus de todo propósito. A gente viu nos versículos anteriores ao texto que nós lemos, como Paulo, mesmo mexido interiormente com a saudade e a tristeza daqueles irmãos que iam ficando no caminho, alguns dos quais que ele jamais veria de novo, ele de maneira muito resoluta vai em direção a Jerusalém, compreendendo que o que estava acontecendo com ele era nada mais, nada menos do que a continuidade daquele propósito que Deus manifestou para ele desde o momento em que ele se entregou a Jesus Cristo. Eu fiz menção hoje pela manhã no sermão do texto anterior a este, que Paulo havia sido alcançado no caminho para Damasco, e a ele havia sido dado uma palavra por meio de Ananias, um servo de Deus que habitava naquela cidade ali, para onde ele estava indo, que Paulo seria um instrumento escolhido por Deus para proclamar o Evangelho entre os reis, dentre os judeus e principalmente entre os gentios de várias nações. E no verso 16 do capítulo 9, é dito acerca de Paulo a Ananias, e certamente transmitido ao apóstolo, que a ideia dele ir para orar por aquele homem que havia ficado cego, pelo esplendor da luz que eu encontrara, e que era a própria luz da presença de Deus, para que ele tivesse consciência de que ele seria um instrumento para esta missão, mas lhe importaria conhecer o valor de sofrer por amor a Cristo. Deus diz literalmente para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Mas também diz: e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Daquele momento em diante, Paulo consagra a sua vida a Deus, e a história que se desenrola a partir daí é uma história de muita dedicação, consagração, graça de Deus sobre a vida daquele homem, que é usado profundamente por Deus para escrever vários livros, pelo menos 13 dos 27 do Novo Testamento, plantar várias igrejas na Ásia, no Oriente e também na Europa, de modo que, como falamos pela manhã, não há nenhum outro vulto de todo o Novo Testamento que tenha uma amplitude, uma dimensão maior do que Paulo, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Apesar disso, no caminho deste sucesso ministerial, de Deus usá-lo frequentemente, Paulo enfrentou coisas que, se não fosse a consciência do seu chamado, ele certamente não suportaria. Como eu falei, ele foi um homem curtido pelo sofrimento. E, paradoxalmente, quanto mais ele servia a Deus, mais perseguido, incompreendido, ferido ele era. Diferentemente do que alguns, ainda mais hoje, nos dias de uma suposta teologia da prosperidade, acreditam que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, só virá sobre vocês ou sobre você bonança e prosperidade. Na vida de Paulo foi exatamente o contrário. A bonança e prosperidade que ele recebeu estava na consciência de que cumpria um propósito que o Senhor tinha para ele. E por isso, no sermão da despedida, lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me está proposta e cumpra o ministério de proclamar e de testemunhar do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Portanto, ele era um homem com uma missão, e agora ele estava encontrando o seu destino, porque a partir de Jerusalém, desse encontro que é descrito inicialmente por Lucas, a história de Paulo é nunca mais voltar para aquelas igrejas que ele plantou, nunca mais visitar aqueles irmãos que ele alcançou, discipulou, e alguns deles preparou para serem presbíteros e diáconos das igrejas plantadas. A partir dali, como alguém poderia talvez dizer, era ladeira abaixo, mas a verdade não era, era ladeira acima, porque a partir de Jerusalém, Paulo passa por situações de julgamentos que vão levá-lo à própria capital do império, como nós iremos chegar no final dessa exposição até esse momento. E nesse caminho, Paulo, de Jerusalém até chegar a Roma, passa por uma sucessão de situações que o assemelham de maneira muito próxima ao sofrimento que o próprio Senhor Jesus sofreu. E talvez aqui seja o primeiro deles, o
o sofrimento de um julgamento injusto. Se você prestou bem atenção, a alegria inicial, que está no versículo 17, quando os irmãos o recebem com alegria em Jerusalém e louvam a Deus e dão glória a Deus, versículo 20, a partir do momento que ele conta minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, é imediatamente substituída por um aviso, uma preocupação que está mesmo no versículo 20. O texto diz que, ouvindo, deram eles glória a Deus, mas logo fazem a advertência a Paulo: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os gentios que creram, e todos eles são zelosos da lei, eram judeus, crentes, mas ainda arraigados ao zelo da lei. E como diz o próprio Lucas, quem falou para Paulo advertiu que todos foram informados, veja aí o verso 21, de que ele estaria agora em Jerusalém, e que o boato que o antecedia era que ele ensinava a todos os judeus entre os gentios, ou seja, lá na Ásia e na Europa, não em Jerusalém, a apostatarem de Moisés, dizendo que eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Essa afirmativa de que Paulo havia apostatado da lei de Moisés é a mesma afirmativa, ainda que mais aqui forte do que naquela ocasião, que levou Paulo em Atos 15 ao concílio de Jerusalém. Os irmãos se recordam, o capítulo 13, 14 de Atos narra a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo alcança, onde hoje é a Turquia, a província da Ásia Menor, e planta ali 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. E quando ele volta para Jerusalém, antes de ter uma espécie de tempo de refrigério na cidade de onde ele tinha ido, que era Antioquia da Síria, chega a Jerusalém o boato de que esse pregador, autorizado pelos apóstolos, tinha chegado na Ásia e pregado um evangelho que era contrário à lei de Moisés. Isso provocou a convocação do primeiro concílio universal da igreja cristã, que acontece em Atos capítulo 15. E se você lembra dessa parte, você deve recordar que Paulo e Silas descem da Síria, de Antioquia da Síria, para fazer uma defesa do evangelho que eles tinham pregado na primeira viagem missionária. E em Jerusalém, muitos dos que eram judaizantes, que eram justamente esses judeus, alguns deles crentes, mas que ainda tinham uma visão limitada da graça de Deus, faziam parte do partido acusador que se apresentou diante das colunas da igreja, que eram os apóstolos. Ali acontece um típico concílio, uma questão é levantada, alguns defendem um posicionamento, outros defendem outro posicionamento, e há uma decisão conciliar, consensual, que necessariamente não é unânime, mas é o consenso majoritário de uma assembleia, como acontece ainda hoje em igrejas como a nossa, em que existem concílios, em que pessoas votam sobre uma determinada matéria, a maioria prevalece e a ela todos se submetem, até que numa outra ocasião, se assim quiserem, podem recorrer e a matéria é repensada, reestudada, rediscutida e decidida novamente. Aqui nós temos, com toda a liberdade, um modelo presbiteriano perfeito acontecendo em Jerusalém no capítulo 15. Há presbíteros da igreja de Jerusalém, que a essa altura já era uma igreja mais desenvolvida e madura, tinha apóstolos e também tinha presbíteros. Possivelmente, Paulo e Silas representavam aquelas igrejas todas onde também presbíteros tinham sido eleitos. Se você vai para o final do capítulo 14 de Atos, você vai entender, como eu já expus aqui, que Paulo considerou a sua obra completa só depois de ter evangelizado, discipulado e provido as condições para que cada igreja tivesse presbíteros. Portanto, nós temos aqui os representantes legítimos, autorizados das igrejas, para decidir uma questão que era muito importante para aquela época, irmãos. E talvez ainda seja muito importante, mesmo nos dias de hoje.
Um judeu que se converte ao cristianismo, ele já é seguidor de Moisés, já foi circuncidado ao 8º dia, e durante toda a sua vida ele seguiu a lei de Moisés, até que foi informado para ele que o cumprimento das promessas da lei estava em Jesus o Nazareno. Ele confia em Jesus como Messias prometido e, consequentemente, ele passa a ser um homem ou uma mulher do Senhor Jesus Cristo, discípulo do Senhor. A sua história passada faz parte de toda uma herança, de toda uma tradição valiosíssima, que ele valoriza por entender que preparou para conhecer o Evangelho da graça. Que Jesus, a fé cristã, é o cumprimento das promessas da aliança do Antigo Testamento. Portanto, não são antagônicas, mas complementares. Como alguém já disse, tudo aquilo que está em potência no Antigo Testamento está em evidência no Novo Testamento. Tudo aquilo que é promessa no Antigo Testamento é cumprimento no Novo Testamento. Mas para um gentio que não sabia absolutamente nada da lei, que não sabia nem quem era Moisés, que não tinha passado pelo ritual de adesão que os seus pais faziam ao 8º dia, quando circuncidava o menino do sexo masculino, que não tinha participado da instrução do infante até que aos 12 anos ele professasse a sua fé, na cerimônia ainda hoje conhecida entre os judeus de Bar Mitzvah. Esse gentio tinha uma questão sobre ele. Ele deveria, mesmo adulto, passar pelo mesmo processo, como eu costumo falar, pelo pit stop judaico, de se tornar judeu primeiro, para depois se tornar cristão, ou ele, por um caminho diferente dos judeus, mas que culminava em Jesus Cristo, bastaria a ele confiar na graça de Jesus e pela fé receber a salvação. Esta era a questão que estava posta em Atos capítulo 15. A decisão, inclusive, é mencionada aqui, quando Lucas registra, no versículo 25, essa decisão. A decisão tinha sido, e aqui é relembrada, que quanto aos gentios que creram, já havia-lhes sido transmitido as decisões para que, primeiro, se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos, comidas que eram oferecidas em templos pagãos ou em rituais pagãos, e que os gentios tinham costume, eu estou falando aqui do versículo 25, de oferecer aos deuses, e que, portanto, para um gentio convertido, não era conveniente que ele comesse para que ficasse, sem nenhuma dúvida, aos olhos de quem o assistia, que ele já não tinha nada a ver com aquela idolatria. O Concílio de Jerusalém, então, tinha dito para eles: não comam dessas comidas, para que vocês não sejam identificados com as antigas práticas de idolatria que vocês tinham. Além disso, também tinha sido vetado para eles o comer do sangue e da carne de animais sufocados, que era uma questão extremamente delicada para os judeus, porque para os judeus o sangue é a vida, e comer uma comida com sangue representava absolver a vida de um outro ser e, consequentemente, ser algo abjeto aos olhos de Deus. Como uma concessão de transição, para que houvesse paz, a decisão do Concílio de Jerusalém era: não façam isso, para que não seja chocante, para que não seja uma afronta aos judeus. Paulo vai desenvolver isso no capítulo 14 de Romanos, quando ele diz assim: se você é forte na fé, e comer ou não comer não faz nenhuma diferença para você, seja condescendente com o que é fraco na fé, ainda inexperiente e imaturo, e não coma na frente dele, para não chocá-lo, para não escandalizá-lo. Era este o sentido da segunda resolução do Concílio de Jerusalém. E a terceira, por favor, projeta aí o versículo 25. E a terceira decisão era exatamente essa: que eles também se abstivessem das relações sexuais ilícitas, ou seja, de adultério, de poligamia, de fornicação,
de bestialismo, de necrofilia e todas as parafilias e perversões sexuais tão comuns. Versículo 25. Versículo 25 do capítulo 21. Aí, muito obrigado. Veja as 3 decisões que estavam ali: coisas sacrificadas a ídolos, comida com sangue e carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Agora, essa mesma situação volta depois de 25 anos, que é o tempo que alguns comentaristas calculam entre a primeira ida de Paulo e a 5ª ida de Paulo a Jerusalém. Mesmo aqueles que acham que esse tempo é longo demais, há muitos que afirmam que 16 anos já tinham passado da decisão do Concílio de Jerusalém para esse momento. E aí chega Paulo a Jerusalém, os irmãos que estão ali estão vibrando de alegria, porque ele contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, igrejas tinham sido plantadas, gentios alcançados, presbíteros eleitos, igrejas organizadas, vitórias imensas, e o testemunho do Senhor chegando ao Oriente Médio, à Ásia e à Europa. E apesar disso, no meio de toda a alegria, de toda a glória a Deus que está aí no versículo 20, eles fazem esta advertência: que o boato já corria em Jerusalém, de que Paulo, o perturbador de Israel, aquele que tinha trazido desconforto para os judeus, principalmente para os judeus em terras gentílicas, estava em Jerusalém. E aí a pergunta é feita: o que é que se há de fazer, pois, versículo 22, porque certamente saberão da tua chegada. Agora, pensa aqui comigo. Você dedica 25 anos da sua vida, pelo menos, a pregar o Evangelho, convicto que Deus está lhe chamando para uma obra. Você é açoitado, passa por fome, prisão, naufrágio, é incompreendido por aqueles que são seus irmãos e a quem você prega primeiro em cada cidade, nas sinagogas deles. Você tem frutos nas suas mãos, você tem o que mostrar, as suas obras falam por si mesmas, e você, 25 anos depois, ou pelo menos 16 anos depois, você volta para a mesma cidade, possivelmente diante das mesmas pessoas, com a mesma boataria maligna e maledicente, de que você supostamente teria apostatado da sua fé e da fé dos seus pais. Eu não estou falando de alguém que não era um judeu zeloso, eu estou falando de alguém que descreve a si mesmo como judeu zeloso, de 3ª, 4ª, 5ª geração, fiel a Deus, e que de repente recebe assim na cara uma tapa de ter sido considerado pelos seus próprios irmãos como alguém apóstata. Como é que você se sentiria? Como é que você reagiria? Eu falei no início dessa mensagem que este Paulo já não era mais aquele Paulo do Concílio de Jerusalém. Já curtido pelo sofrimento, ele tem uma reação madura. Mas madura como só os grandes líderes que são curtidos no ministério pelo sofrimento conseguem ter. Há a pergunta: o que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada? Uma sugestão é adicionada, que está no versículo 23. E a sugestão parece-nos muito estranha hoje. Sinceramente, a primeira vez que você lê esse texto, se você está lendo pela primeira vez, se você pensar que era um faz de conta e de que Paulo estava dando uma satisfação superficial àqueles irmãos, você não está sozinho. Foi assim que eu também pensei em algum momento. Por quê? Pegar 4 homens que não tinham nada a ver com Paulo, que faziam parte da comunidade local de Jerusalém e que já estavam ali, e que, segundo eles, tinham voluntariamente, previamente já aceitado fazer um voto. Porque pegar esses homens, purificá-los, fazer a despesa necessária, porque tinha sacrifícios que eram feitos nesse tipo de consagração, rasparem a cabeça
E aí veja a explicação no verso 24, porque tudo isso era necessário. E aí saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Irmão, se fosse eu diria assim: meu irmão, que palhaçada é essa? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Eu vou agora fingir que esses 4 homens são meus companheiros de viagem, porque eles não eram companheiros de viagem de Paulo, para dar satisfação a quem há 16 anos, 25 anos que seja, já teve uma decisão conciliar, que consensualizou uma norma de transição, para que os irmãos gentios não afrontassem os judeus, e os judeus também entendessem que Deus tem um caminho de graça para os gentios, que não passa pela lei, não passa pela circuncisão. Irmãos, que conversa é essa? Vocês estão de brincadeira. Se Paulo reagisse assim, irmãos, Paulo não estava necessariamente errado. Sabe por quê? Porque em outros momentos, Paulo reagiu assim. Eu vou citar pelo menos um. Paulo diz em uma das suas cartas que em determinado momento, Cefas, Pedro, um dos 4 primeiros apóstolos, certamente alguém que tinha uma influência muito grande, que era uma das colunas de Jerusalém, estava com todos eles comendo junto com gentios que estavam ali, crentes que dividiam a mesa junto com judeus e apóstolos. E diz o texto que quando judeus chegaram, Pedro se afastou, para não ser visto com os gentios que estavam ali. E diz o texto que Paulo repreendeu, na maior, cara a cara, ninguém mais, ninguém menos do que Pedro, dizendo assim: isso é hipocrisia, Pedro. Não é assim. Você está negando aquilo que o Evangelho da Graça ensina, que a barreira que antes havia foi quebrada, que o mistério que estivera oculto, de que Deus tinha um propósito para alcançar não somente judeus, mas gentios, já havia se revelado, e que Cristo é a nossa paz, e dos judeus e gentios fez um único povo, numa única aliança, e o nome desse povo é igreja, eclesia, os chamados para fora. Como, Pedro, você agora está tendo essa posição, essa atitude dúbia, meio híbrida, do tipo, quando ninguém está vendo, eu estou com os gentios, quando algum judeu se aproxima, eu me afasto deles? Então não faltaria coragem para aqui Paulo dizer assim: nananina não, vocês estão de brincadeira, vou fazer isso não. Vocês acabaram de dar glória a Deus porque eu contei minuciosamente o que Deus fez com os gentios por intermédio do meu ministério. Em outros lugares, Paulo diz: as minhas cartas, vós sois as minhas cartas de referência. Quando ele faz a defesa dele, escrevendo aos 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, vocês são as minhas cartas, vocês são os meus frutos. Eu não preciso defender meu ministério diante de ninguém, é só ver os frutos daquilo que eu, pela graça de Deus, tenho feito desde que me dediquei a Ele. Mas aí, irmãos, eu disse no começo, Paulinho já não era o mesmo. Paulinho tinha se transformado num apóstolo maduro, num pastor maduro, num plantador maduro, que conseguia divisar ali um limite difícil de divisar, onde é preciso, em muitas ocasiões, você não flexibilizar convicções, mas você andar a 2ª milha em amor com aqueles que ainda não percebem as verdades que você conhece. E aí o que é que Paulo faz? Veja aí o que é que tem no verso 26. Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando assim o cumprimento dos dias da purificação, que eram 7 dias, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo, portanto, entende que naquele momento era mais prudente, era mais amoroso, era melhor para a paz da igreja,
que ele não fosse motivo de discórdia ali em Jerusalém. Que reviver Atos capítulo 15 e o Concílio de Jerusalém seria muito ruim para aquele momento. Claro que Paulo fez uma avaliação que acabou levando necessariamente para uma discussão depois, quando ele escreve a carta aos Gálatas, para aquelas 4 igrejas na Galácia do Sul, na Ásia Menor, em que ele discute o Evangelho da graça de Deus. Paulo não abre mão da sua convicção, e isso fica muito claro quando ele escreve a carta aos Gálatas, que é uma carta circular. Não exige uma igreja de Gálatas. Existem 4 igrejas da região da Galácia, e ele escreve a primeira de suas cartas, que é a carta de Paulo aos Gálatas, para que os irmãos daquelas 4 igrejas, e talvez outras congregações, pudessem saber a convicção dele, que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, e que se alguém aparecesse depois dele, pregando um outro Evangelho, que fosse esse sim, considerado apóstata, considerado anátema. Paulo não abriu mão de sua convicção, mas naquele momento, ele entendeu que buscar o consenso e a paz, nesse instante, era fundamental, e aí ele se purifica com eles, entra no templo, acerta o cumprimento do dia da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Irmãos, não é muito simples a gente tomar decisões desse tipo. Recentemente, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil teve que se debruçar sobre questões importantes para o país hoje, não apenas para a economia e a administração interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também para a maneira como ela lida com questões contemporâneas sociais, inclusive no campo da política. Eu estava lá, como também alguns que aqui estavam, o presbítero Ítalo era representante do nosso presbitério, e estávamos lá, como representantes do presbitério metropolitano da Paraíba, do qual nós fazemos parte. E eu vi com os meus próprios olhos que as decisões que foram tomadas lá, foram tomadas com muita humildade, com debates muito respeitosos, biblicamente fundamentados, e que apontaram para a igreja um caminho de moderação, mas de firmeza, dizendo para a igreja aquilo que era absolutamente inegociável, mas demonstrando para a igreja que havia uma caminhada a ser caminhada, e essa caminhada precisava ser com todos e não com um pequeno grupo que eventualmente gostaria de um posicionamento mais forte, mais contundente e assim por diante. Não é fácil, num governo presbiteriano, a gente encontrar unanimidade sempre. Hoje eu postei no meu perfil de Instagram uma imagem em vídeo da nossa Assembleia, e falei que na Igreja Presbiteriana nós temos a confluência de 2 valores. Um valor bíblico, que é o governo da igreja. O dono dessa igreja não é o pastor Robson, nem nenhum dos presbíteros, nem todos os presbíteros, nós não somos sócios dessa igreja, com cotas de participação. O dono e cabeça da igreja é Jesus Cristo. O governo de Deus se estabelece por meio dos oficiais, pastores, presbíteros e diáconos, que devidamente vocacionados, com senso de chamado, são postos ao escrutínio de vocês, membros da igreja, e aquilo que é vocação interna, reconhecida pelo conselho quando homologa a candidatura, é escrutinado por vocês quando dão o voto, para que a vocação interna encontre o caminho da vocação externa, ou do reconhecimento externo, porque sempre foi assim. Deus chama pessoas, e o seu povo, que vai ser liderado por esse povo, escolhido e chamado como oficiais, precisa ser reconhecido por esse povo como homem de Deus, que Deus colocou ali para ser presbítero, diácono, para ser pastor, assim como antes também o era, até os reis de Israel. Monarcas que eram, Saul, Davi e todos os demais, tiveram que ser reconhecidos pelas tribos de Israel. Até mesmo os primeiros diáconos, em Atos capítulo 6, quando se criou aquela confusão da distribuição da cesta básica entre viúvas judaicas de fala hebraica de Jerusalém e viúvas que eram gentílicas, ainda que judias, mas que vinham de outros países e que estavam sendo preteridas, a decisão dos apóstolos foi: nós não podemos sair do nosso ministério, a vocação nossa é a palavra e oração.
Escolhei, e veja lá a ordem, escolhei dentre vós homens, e aí eles disseram os critérios, de bom testemunho, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, que se dediquem a este serviço, e a palavra serviço ali é diaconia, e aí criou-se a diaconia. Agora, interessante é que, ao postar isso, alguém comenta lá, mas eleição na igreja, onde nós vamos chegar? Como se isso nunca tivesse sido feito na igreja cristã, desde o tempo de Atos dos Apóstolos. Por quê, irmãos? Porque a sabedoria de Deus está no conselho de muitos. O livro de Provérbios diz que a sabedoria está na multidão de conselheiros. O governo de Deus sempre foi conciliar, a Trindade é conciliar. No ato da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 26, o Deus que é um, mas que subsiste em três pessoas, diz assim: façamos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem é segundo a nossa imagem e semelhança. Moisés, o grande líder, com toda a autoridade que tinha, chegou um tempo de exaustão que o seu sogro Jetro precisou dizer assim: não é bom o que tu fazes. De questões mínimas, de mais de 3 milhões de pessoas, até questões macro, você fica de manhãzinha cedo até o anoitecer decidindo, até de quem é a galinha que puxou de uma tenda para outra. Não pode, Moisés. Escolha homens que você vai colocar sobre 1.000, sobre 500, sobre 100, sobre 50, delegue esta autoridade e pelo conselho desses homens dirima todas as dúvidas. Quando Deus quis deixar sucessor para Jesus Cristo, Ele não escolheu um, Ele escolheu um grupo de discípulos que Ele chamou para si depois de uma noite de oração e os designou como enviados, apóstolos. E quando essa igreja é fundada em Atos capítulo 2, verso 41, é dito que ela repousa sobre a doutrina dos apóstolos, porque eles eram os fiéis depositários da doutrina de Cristo. De modo que a autoridade apostólica, inclusive, era um dos critérios para que qualquer carta que chegasse supostamente de um apóstolo numa igreja distante de Jerusalém, fosse primeiramente aferida se a doutrina que estava lá era a doutrina apostólica, e aquela carta, se não fosse uma doutrina apostólica, era descartada, e por isso nós temos vários documentos do primeiro século, mas nós só temos 27 livros, que foram reconhecidamente escritos pelos apóstolos. Por que tudo isso, irmãos? Porque não é fácil chegar a questões difíceis com soluções fáceis. Às vezes a gente diz assim: por mim faria assim. É por você, mas não é você sozinho no mundo. Vai terminar o culto, você vai dizer assim: onde é que nós vamos jantar, amor? Onde é que nós vamos jantar, criançada? E se você for bobo de fazer um plebiscito toda vez, vai gastar mais. É melhor você ir para um lugar e pedir uma pizza, porque todo mundo fica feliz e fica muito mais barato. Mas nem sempre funciona, né? Porque até quando vai escolher o sabor da pizza, todo mundo quer dar uma opinião. Perceba então que Deus, na sua sabedoria, sempre criou um governo conciliar. E agora Paulo, diante disso, toma uma decisão de consenso, de concílio, respeitando a decisão que havia sido tomada, não sendo pomo de discórdia, não sendo palmatória do diabo, como muitas vezes as pessoas querem ser, mais justas do que as outras, dizendo que são mais piedosas, mais ortodoxas, mais fiéis do que as demais. Diz o texto, continuando, depois dessa atitude de Paulo, que, no entanto, apesar dessa atitude consensual, caridosa, piedosa de Paulo, isso não o isentou do sofrimento. Porque, de fato, não isenta mesmo, irmão. Você pode fazer tudo e não necessariamente gozar de paz. O argumento de Paulo, inclusive em uma de suas cartas, é: no que depender de vós, 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 tende paz com todos os homens. Mas em algumas situações não vai depender de você, e aqui não aconteceu. É verdade que quando um não quer, dois não brigam, mas quando só um quer,
certamente não tem como não brigar. E olha o que acontece. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus judaizantes que vieram da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. E qual era a acusação falsa, maledicente, maligna? É que ele ensinava, veja aí o verso 28, por toda parte, a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais, profanando o templo, introduzindo gregos no lugar sagrado onde só judeus homens podiam estar. Isso eles fizeram de maneira maledicente porque viram em alguma ocasião naqueles 7 dias que um irmão gentílico por nome Trófimo, da cidade de Éfeso, estava com Paulo, e aí deduziram, se ele está aqui, certamente lá no templo, quando não dá para divisar quem é quem, ele também vai estar, Paulo está profanando o templo. O fato é que no verso 30, toda a cidade se agita, agarram Paulo, e aí começa a mesma situação que aconteceu com Jesus Cristo. Se há alguma coisa que os judeus, mais do que qualquer outro povo da antiguidade, era muito aderente, era ao estrito cumprimento da lei. Por exemplo, uma acusação não podia ser aceita no tribunal se não tivesse 2 ou 3 testemunhas. Havia um devido processo legal. Um julgamento não podia ser feito, por exemplo, após o pôr do sol. Não podia ser feito no sábado. Tinha que ter um prazo para que o calor da acusação pudesse ser amainado pelo direito legítimo de defesa. Mas o que nós vemos aqui é o mesmo que acontece com Jesus. Eles agarram Paulo, eles levam Paulo à força, batem em Paulo, confinam Paulo no verso 30 para dentro do templo, para algum lugar, e fechadas as portas, diz o texto que eles procuravam, verso 31, matá-lo. E é curioso que esse texto permite que a gente entenda uma outra doutrina presbiteriana, calvinista, reformada, muito preciosa, que é o da soberania das esferas. O que você tem aqui? Você tem a religião sendo injusta com um dos seus componentes. Quem intervém, chamando o feito à ordem dentro daquela esfera de soberania que ele tem? O Estado. Olha o que acontece. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que, como você verá, afinal, logo depois, não entende nada de judaísmo, não é judeu, não frequenta a igreja, mas que diante daquele alvoroço na esplanada do templo precisou intervir, porque fazia parte da esfera de soberania dele, intervir para manter a boa ordem. Era um problema religioso que tinha extrapolado e causado um alvoroço em toda a cidade. Veja aí o verso 30. Alvoroçou-se, agitou-se toda a cidade. Deixou de ser um problema da igreja e se tornou um problema que transcendeu as fronteiras da igreja. E o Estado interveio. E chamou o feito à ordem. Por quê, irmãos? Porque dentro da soberania de Deus existem esferas de atuação. O que é da família, o Estado e a igreja não deveriam se imiscuir. O que é da igreja é da soberania da igreja. Os assuntos referentes à doutrina e liturgia da igreja, Estado nenhum pode intervir. Estado nenhum pode dizer ao pastor Robson o que eu vou pregar, o tipo de culto que eu vou fazer. Cabe àquilo que nós chamamos de Estado laico garantir e dar condições a todas as religiões e àqueles que não têm religião a exercer sua religiosidade ou a sua não religiosidade, sem, no entanto, interferir. Aquilo que, porém, é do Estado, não cabe nem à igreja, nem à família se miscuírem, a não ser sendo consciência do Estado, como diz João Calvino, quando o pastor, o teólogo,
o líder religioso, aponta o desmando de um governante, seja ele quem for, do partido que for, dizendo que ele está contrariando a palavra de Deus, ele não está interferindo no Estado, ele está dizendo isso contraria a palavra de Deus, ele é consciência do Estado. Agora, se o governante e as suas instâncias de poder vão continuar fazendo o que é contrário a Deus, receberão de Deus, segundo Romanos capítulo 14, o juízo de Deus. Porque têm a autoridade da eleição, mas estão se tornando autoridades ilegítimas por estarem descumprindo a lei de Deus. Mas aqui a gente encontra que um problema transbordou. Saiu da instância religiosa em que os judeus deveriam ter tratado com o devido processo legal eclesiástico e tratado ali para poder não precisar que o Estado intervisse pelo fato de estar extrapolando a esfera da igreja e causando um problema de ordem pública. E é aí que o comandante da força intervém e chama o feito à ordem. Novamente, aqui a gente tem um exemplo, e por isso que eu gosto muito do livro de Atos, irmãos, porque o livro de Atos ele não se propõe a doutrinar, não é como uma carta doutrinária, mas ele é um retrato da igreja e dos princípios que nortearam o cristianismo nos primeiros anos, e que ainda hoje são úteis para nós hoje. E aqui nós encontramos esse princípio, que as coisas da igreja devem ser tratadas na esfera da igreja, a não ser quando elas extrapolam a esfera da igreja e começam a criar um problema de ordem pública entrando na esfera do Estado. Essa é justamente a situação que infelizmente nós estamos vendo nos dias de hoje, quando maus presbiterianos, que não estão acostumados a usar os meios conciliares, estão jogando em redes sociais e em órgãos de informação questionamentos sobre as decisões do Supremo Conselho, quando poderiam e deveriam fazer isso pelo meio conciliar. Qualquer membro da igreja aqui de Tambaú tem o direito de procurar o conselho da igreja e dizer assim: acerca da decisão que o Supremo Conselho tomou em Cuiabá no mês passado, eu gostaria de solicitar que o conselho encaminhasse uma proposta de revisão da matéria, por esses motivos. Escreve, o conselho encaminha para o presbitério para o sínodo e chegará ao Supremo Conselho, porque você, como membro da igreja, tem direito de ser ouvido. Mas você não tem o direito de ser ouvido quando você usa uma rede social para jogar questões internas da igreja aos olhos de homens e mulheres que não entendem patavina do que existe dentro da igreja. São maus presbiterianos aqueles que não se conformam com as decisões dos concílios e usam desses meios. São bons presbiterianos os que, não se conformando e têm o direito de não se conformar, usam os meios conciliares. Nós somos uma igreja de paz e de ordem, irmãos, cujo sistema está ali, posto porque tem raízes na Escritura, e que, se nós usarmos bem, com humildade e sabedoria, nos dará sempre paz e ordem, a não ser quando questões ultrapassam os nossos limites. E aí é preciso que nós exerçamos a outra cidadania que nós temos, porque nós somos cidadãos de dois reinos. Espiritualmente somos cidadãos do reino de Deus, e temos uma Constituição que é a palavra de Deus, temos princípios e valores que estão emanados da palavra de Deus, somos ligados uns aos outros por intermédio de Cristo, da união mística do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. Mas também somos brasileiros, seja nascidos aqui ou que receberam a cidadania. Temos o direito de exercer todos os nossos direitos civis e devemos exercê-los nas instâncias do Estado, porque no Estado nós somos cidadãos brasileiros, como seríamos americanos, noruegueses ou alguma coisa que o valha. Aqui você encontra um germe, uma gênese dessa relação de poderes diferentes, de esferas diferentes. Você vai ver isso posteriormente. Na verdade, você já viu, se você foi atento, quando em determinada prisão, que Paulo foi injustamente preso,
E o procurador da cidade quis, à noite, depois que viu a besteira que fez, soltar Paulo, sem que ninguém soubesse. Paulo disse: nananina, não, eu sou cidadão romano. Você desceu o cacete no cidadão romano, agora vem você, não mande recado não, venha você me soltar para todo mundo ver que você estava errado em bater no cidadão seu devido processo legal. E o procurador foi lá e soltou Paulo. Em dado momento, quando ele começa essa sucessão de julgamentos, inclusive injustos, Paulo chega um momento que ele diz assim: eu apelo para César. E esta é a razão, como nós veremos no futuro, que Paulo chega à corte romana e apresenta o evangelho aos romanos na própria capital do império. Por quê? Porque Paulo era um cidadão do reino de Deus, que usava os princípios do reino de Deus nas esferas do reino de Deus. Mas ele era um cidadão romano, que usava os princípios do império romano nas esferas do império romano. Essa doutrina foi depois muito bem desenvolvida, alguns 19 séculos depois disso, por aquilo que a gente chama de neocalvinismo holandês, homens como Van Pinterest e Abraham Kuyper, que tem o nome do nosso instituto em homenagem a ele. Homens que entenderam que nós precisamos ter essa dupla militância na igreja e no Estado, como cidadãos do reino e como cidadãos do Estado. Queridos irmãos, todas as vezes que a gente vai fazer uma exposição sistemática de um livro, os pregadores que estão aqui, eles sabem do que eu estou dizendo. Chega um determinado momento que a gente está diante de um texto como esse, e a pergunta que eu me faço é: Senhor, esse povo saiu de casa para ouvir uma mensagem que conforte, que exorte, que edifique. Uma mensagem que alimente a devoção deles a Ti. Onde eu posso encontrar nesse texto descritivo, narrativo, com temas que necessariamente não são facilmente aplicados à vida pessoal de cada um, uma mensagem para cada um de vocês? Essa tarefa não é minha, irmãos. Essa tarefa é do Espírito Santo. Mas eu gostaria de alinhar pelo menos duas coisas que você pode aprender para você nesse texto, à luz do que você vê na atitude de Paulo. A primeira delas é que maturidade espiritual é algo extremamente necessário e importante quando você tem que tomar decisões complexas, em que a coisa não é apenas branco e preto, 0 ou 1. Porque a vida é cheia de situações assim. A vida não é tão simples quando o certo é absolutamente claro e o errado é absolutamente claro. Há várias situações em que a gente vai ter que ouvir pessoas, pedir a opinião dos mais velhos. E como alguém já disse, se você não quiser saber, não pergunta aos mais velhos, porque eles sabem tudo. Mas se você quiser ouvir, pergunta aos mais velhos. Não é à toa que a gente chama presbíteros de presbíteros, que são anciãos, não apenas porque, em tese, eles têm mais experiência com Deus, pela maturidade da vida cristã, mas também porque alguns já têm idade mais avançada. Aos jovens, particularmente, que pensam saber tudo e decidir de maneira muito simples, que às vezes chega a ser simplória. Cuidado, na vida tem decisões que você vai ter que ouvir pontos e contrapontos, ouvir ponderações, absorver a experiência dos mais antigos e, eventualmente, flexibilizar. Não é apenas para dançar que a gente tem que ter cintura mole, é também para viver. Para viver, a gente também precisa ter jogo de cintura. Em vários momentos é preciso abrir mão de um pouco, que não seja negociável, para atingir um bem maior. Isso acontece no relacionamento conjugal, no relacionamento com filhos, no relacionamento na igreja, no relacionamento social. Pessoas que têm uma personalidade muito rígida,
podem correr o risco de se quebrarem ou quebrarem outros. É preciso, à luz do que nós aprendemos do Paulo jovem e do Paulo maduro, entender por que ele aceitou essa norma de transição, embora posteriormente ele enfatizasse na sua carta aos Gálatas o pensamento e a convicção que ele tinha. Nós temos também uma segunda aplicação, é que fazer isso não nos garante, mesmo quando nós temos uma folha de serviços prestados a Deus, que coisas ruins não aconteçam conosco. Veja, Paulo fez tudo certo, mas a maledicência da acusação estava lhe aguardando, quer ele fizesse certo ou quer ele fizesse errado. Mas eu tenho certeza que Paulo, e nós vamos ver na próxima mensagem, quando ele profere a sua defesa, que a força moral de Paulo para se defender estava ligada diretamente ao fato de que ele tinha feito a parte dele, mesmo que os outros fossem maledicentes e malignos. Porque ruim é quando as pessoas são maledicentes e malignas contra nós e nós temos culpa no cartório. Porque aí não temos força moral para dizer assim, alto lá, a acusação é falsa, não é bem assim. Porque aqui internamente a gente diz, eu dei motivo para isso. De fato também contribuir com isso. Então a melhor maneira de você fazer o certo é fazer o certo mesmo quando os outros fazem errado com você. Mas isso não lhe isenta de passar por lutas porque os outros vão fazer errado com você. Pelo contrário, eu digo até que é isso que você deve esperar. Sabe por quê? Porque todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Porque você está no contrafluxo. Eu tenho dito isso, irmãos. Se a sua vida está calma e tranquila, como um lago de um país nórdico, daquele que você vê a montanha de neve na superfície da água, pare um pouquinho e pense, é porque eu não estou incomodando ninguém? É porque o diabo nem se importa comigo? É porque os inimigos da minha fé não estão nem aí porque eu também não estou incomodando a ninguém? Porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. Algumas diretas, outras sutis. Algumas com acusações que você vai poder defender e outras que são indefensáveis. Coisas que você nem sabe que as pessoas estão falando de você. Coisas que você nem sabe que as pessoas estão armando contra você. A melhor defesa é a consciência tranquila de que você está fazendo certo diante de Deus. Os reformadores tinham uma frase que era coram Deo, diante da face de Deus. Viva a sua vida diante da face de Deus. E pouco importa o que vão fazer com você. Se eles fizerem o que fizeram com Paulo, o que fizeram com Jesus, você vai estar em boa companhia. Porque é melhor você sofrer o dano por estar fazendo certo do que sofrer o dano por cometer injustiças. Na verdade, Deus até diz, alegrai-vos e tende grande júbilo em um fato de serem vocês perseguidos por amor do meu nome. Perseguição e martírio, como eu falei hoje pela manhã, é sinal de concreta adesão e identificação com Cristo, porque nós estamos na contramão de tudo que está aí. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas enquanto estivermos nesse mundo, seremos perseguidos por este mundo e somos chamados a transformar este mundo pelo poder do Evangelho. Portanto, isso não é para fracos, é para gente fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Me vem à mente essas duas aplicações para compartilhar com você. Talvez você não seja um pregador do Evangelho, nem um apóstolo que está voltando à sua querida Jerusalém depois de tantos anos de serviços prestados. Mas talvez você seja alguém que vai enfrentar nesses próximos dias acusações maledicentes, malignas, injustas, e você precisa ter a maturidade, mesmo fazendo tudo certo, estando pronto a abrir mão de alguma coisa que não seja fundamentalmente inegociável para você, mesmo assim, você pode passar por provações e sofrimentos. Aguenta, irmão, você está em boa companhia.
Quem anda com você é Paulo, os apóstolos, os mártires da igreja e principalmente o seu Senhor Jesus Cristo. Por isso, vale a pena caminhar em retidão com o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Ó Deus amado, faça isso e nós te daremos toda a honra e toda a glória. Tu bem sabes porque cada um de nós veio a este lugar e sabes as lutas e dificuldades que todos nós temos. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos ilumine e nos guie nas decisões que precisamos tomar. Seja no ambiente da igreja ou da sociedade, somos todo o tempo, ó Deus, colocados em encruzilhadas, em que nem sempre fica muito fácil ouvir a Tua voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Ajuda-nos a manter a nossa vida em comunhão contigo, para que esta voz seja muito mais alta, sonora e percebida do que qualquer outra voz da acomodação, da negligência e da omissão. Ao mesmo tempo, nos dá, ó Deus, capacidade de ouvir os demais, de buscar a sabedoria dos anciãos do Senhor, de ouvir a Tua palavra falando em outras circunstâncias semelhantes àquelas que nós estamos passando, para que esta sim seja a decisão nossa, sempre na sabedoria do Senhor e para a glória do Teu nome. Oramos assim, ó Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.